Olá! Como requisito para concluir a disciplina de Matemática Aplicada à Física 3 do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de São Paulo, Campus Cubatão, vamos propor um estudo multidisciplinar para o ensino médio com o tema Efeito Estufa. Nosso grupo é composto pelo Fabiano, Isabelle, Lion, Roberta e Roseli. Em fevereiro de 2023, um temporal atingiu a região do litoral norte de São Paulo, gerando cerca de 2.251 desalojados, 1.815 desabrigados e 65 mortos. O município mais afetado foi São Sebastião, que em 24 horas acumulou 625,5 milímetros de chuva, quase metade do volume total que costuma cair na cidade ao longo de um ano. A chuva desproporcional pode estar associada, entre outros fatores, ao aumento de eventos climáticos extremos no planeta. Nesse cenário, as regiões litorâneas do sul e sudeste brasileiro têm grandes chances de sofrer com temporais por fatores como a proximidade do oceano, que esquenta com o aquecimento global, provocando chuvas mais intensas. A quantidade de casas destruídas e vias alagadas também está associada ao planejamento urbano ineficiente da região. O litoral norte paulista foi projetado com foco no turismo de verão, que prioriza áreas como hotéis e zonas comerciais. Já os moradores locais tiveram que se locomover para regiões mais afastadas do mar, onde há mais riscos de desabamentos e enchentes. Vamos propor um estudo multidisciplinar com as disciplinas de Física, Matemática, História e Geografia. Este estudo propõe aos estudantes do ensino médio investigarem as possíveis causas da tragédia do litoral norte de São Paulo acarretadas pelo efeito estufa. O tema será desenvolvido através de sequências didáticas, onde cada disciplina abordará os componentes curriculares necessários para o entendimento do estudante e conseguirem chegar a possíveis conclusões. Os seminários devem ser compartilhados com a turma para promover um momento de reflexão e discussão sobre as diferentes conclusões que cada grupo chegou. No final, espera-se que os estudantes entendam que não há um consenso no meio científico sobre o aquecimento global ser uma das causas da tragédia do litoral norte de São Paulo. Porém, devemos levar em consideração que as ações do homem têm acarretado em consequências no meio ambiente e que sofreremos essas consequências. Para entrarmos no assunto estudado no artigo, é fundamental entendermos primeiramente as mudanças climáticas, já que elas são uma realidade e existem várias evidências científicas que constatam esse fato, e seus efeitos que podem ser devastadores para o planeta Terra nas próximas décadas. Tais mudanças são consequências de um assunto que vem cada vez mais sendo abordado, o efeito estufa, que é importante para a sobrevivência na Terra, pois ele é um efeito natural que contribui para que a Terra mantenha uma temperatura adequada à vida. Durante o dia, a Terra recebe energia radiante do Sol e durante a noite irradia energia para o espaço. As substâncias de óxido de carbono, CO2, o óxido nitroso, N2O, o metano, CH4, a água na forma de vapor e outros gases impedem que a superfície terrestre perca durante a noite uma quantidade exagerada de calor para o espaço, absorvendo e emitindo boa parte dessa radiação. Desde o século XX, vem ocorrendo um aumento do efeito estufa, já que a quantidade de indústrias e circulação de automóveis também tem aumentado, o que gera a intensificação de emissão de gases que contribuem para o efeito estufa, principalmente o CO2. Logo, como consequência disso, a temperatura média da Terra aumenta, e isso gera danos ambientais ao nosso planeta. A intensificação das chuvas, a diminuição de dias frios, o aumento das noites mais quentes, a fortificação de tempestades e furacões são exemplos dos males causados pelo efeito estufa. Bom, o foco desse projeto está na intensificação das chuvas e suas consequências. Como já sabemos, a chuva desproporcional está associada, entre outros fatores, ao aumento dos eventos climáticos extremos do planeta. Nesse cenário, as regiões litorâneas do sul e do sudeste brasileiro têm grandes chances de sofrer com temporais por fatores como a proximidade do oceano, que esquenta com o aquecimento global, provocando chuvas mais intensas.
Em fevereiro de 2023, um temporal atingiu a região do litoral norte de São Paulo, gerando cerca de 2.251 desalojados, 1.815 desabrigados e 65 mortos. O município mais afetado foi São Sebastião, que em 24 horas acumulou 625,5 milímetros de chuva, quase metade do volume total de chuva que costuma cair na cidade ao longo de um ano. Usaremos assim como objetivo de investigação esta tragédia, trazendo explicações acerca do que acarretou para que assim deixemos claro a importância dos cuidados que devem ser tomados para evitar o aumento do efeito estufa e, por consequência, as tragédias que ele causa. O efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, os quais formam uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção de calor. Esse processo é responsável por manter a Terra em uma temperatura adequada, garantindo o calor necessário. Na figura ao lado, a radiação vinda do Sol se encontra com uma luz visível e uma parte emitida de comprimento de onda ultravioleta, assim uma absorção da luz ultravioleta pelo O3 e o CO2 da camada de ozônio. A luz visível atravessa a atmosfera atingindo a superfície terrestre. Na Terra, a radiação é um comprimento de ondas curtas em infravermelho, sendo que a absorção por gases como vapor de água e dióxido de carbono é grande. A consequência do aquecimento global refere-se ao aumento gradual da temperatura média da Terra. As atividades humanas que contribuem para o aquecimento global, a queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural, o derretimento das calotas polares e geleiras, aumento do nível do mar, alterações nos padrões climáticos como ondas de calor mais frequentes e intensas, secas prolongadas, tempestades mais intensas e aumento da acidez dos oceanos. Sabemos que as chuvas que ocorreram em São Sebastião em fevereiro deste ano foram avassaladoras. A multidisciplinaridade visa construir uma ponte entre conteúdos de diferentes disciplinas para que os alunos tenham uma visão mais ampla sobre o tema abordado. Na proposta, verificar as possíveis causas das tragédias que ocorreram em São Sebastião. Para entender as possíveis causas desses acidentes, vamos trabalhar na disciplina de física, vamos trabalhar a irradiação térmica e o efeito estufa. Verificar, analisar se a emissão de gases na atmosfera é um dos causadores do aquecimento global, possível causador dessa tragédia. Na disciplina de história, abordar a Revolução Industrial, o progresso da civilização, fazendo com que haja uma maior emissão de gases na atmosfera, com indústrias, com os carros, automóveis. Também analisar a história da mudança climática, a partir de quando começaram os estudos sobre as mudanças climáticas. Na disciplina de geografia, a proposta é trabalhar o êxodo do campo para a cidade. A região de São Sebastião é uma cidade turística, o ponto forte é o turismo. E como podemos ver na imagem, a Barra do Saí, uma das áreas mais atingidas de São Sebastião, podemos ver que tem encostas, morros, e a ocupação dessas encostas por moradores que buscavam um progresso, suas conquistas pessoais e acabaram fixando moradia em uma área não apropriada, Se o desmatamento, dessas regiões ajudaram, infelizmente, na proporção dessa tragédia. E na disciplina de matemática, analisar a quantidade de chuvas, com as transformações de medidas. Para se ter uma ideia, em 24 horas, em 24 horas choveu 683 milímetros de água. Foi o maior volume de chuvas registrados no Brasil até então. Essa quantidade daria para encher 101 mil piscinas olímpicas, para se ter uma ideia.
Também para trabalhar na disciplina de matemática, a análise dos gráficos, análise da temperaturas, do volume de chuvas, né, fazer através de gráficos que foi muito divulgado nas mídias como um todo, fazer essa análise para entender o que aconteceu nesse dia tão triste para a nossa nação. Durante a análise do problema, os estudantes podem concluir que não há um consenso no meio científico se o aquecimento global foi uma das causas da tragédia do litoral norte de São Paulo. Porém, é necessário salientar que a ação do homem no meio ambiente tem causado danos severos à natureza. No decorrer do projeto, os estudantes vão ser orientados a elaborarem relatórios das atividades realizadas em cada componente curricular, tendo em vista que ao final do projeto será feito um seminário em grupo como forma de avaliação. Esse seminário vai consistir na socialização das análises, das ideias e durante o estudo das possíveis causas da tragédia do litoral norte de São Paulo acarretadas pelo efeito estufa com a turma e comunidade escolar. Cada grupo pode chegar em uma conclusão diferente e pontuar causas diferentes. Sendo assim, a gente conclui que esse projeto interdisciplinar está estudando todos os componentes curriculares com êxito, associando as disciplinas com o fenômeno atual, além de propor momentos de reflexão e discussão.